Olá, eu sou o enfermeiro Márcio Araújo. Sejam todos muito bem-vindos a esse treinamento, essa aula de eletrocardiograma. Este será necessário para você complementar a clínica do seu paciente. Lembrando, a clínica é sempre soberana. Antes da gente iniciar a interpretação eletrocardiográfica, nós temos que lembrar que eu preciso saber se a minha calibração do meu eletro ela está normal. E a calibração ela tem que ser de 25 milímetros por segundo, com uma voltagem de 10 milímetros por milivolt. Então aqui nós temos esse eletro que está na sua calibração normal. Outra coisa, se não tivesse os 10 milímetros aqui por milivolt, nós poderemos ver aqui, ó. E aí quando a gente olha aqui, eu tenho os 10 milímetros a partir desse ponto até aqui. Então, nós temos um eletro com a nossa calibração normal, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, na minha sequência, e lógico, cada um tem a sua sequência para interpretar o eletrocardiograma. Eu utilizo dessa forma que, no meu ponto de vista, é mais simples. Porém, cada um pode ter a sua forma, a sua sequência de analisar o eletrocardiograma que achar melhor. Não podemos esquecer que o eletrocardiograma ele tem que ser olhado como um todo e não derivações específicas, tá bom? Vamos lá. Então, para começar, a gente vai verificar a frequência cardíaca. Se a gente for ver a frequência cardíaca aqui, nós precisamos saber, primeiro, se o nosso eletrocardiograma se ele está regular ou irregular. E aí, o que nós podemos fazer? Eu tenho que contar o meu intervalo RR, quantos quadradinhos tem aqui dentro. E se for igual, eu estarei diante de um ritmo regular. Tá? Se a quantidade de quadradinhos estiver diferente do intervalo RR para outro, ele vai ser considerado como irregular. Lembrando que nós temos uma variação para a normalidade, que é uma variação de 0,06 segundos ou 60 milissegundos a 0,08 segundos ou 80 milissegundos, tá bom? Um quadradinho e meio a 2 quadradinhos. Essa é uma variação normal. Bem, aqui nós já podemos ver que está regular o nosso ritmo, tá? Nosso ritmo aqui se encontra regular. Na minha prática, o que eu posso fazer na minha prática? Eu pego um pedaço de papel, e aí eu pego a minha caneta e vou marcar aonde está calhando a minha onda R. Depois que eu marcar aonde está calhando, e aí eu tenho que lembrar que no mínimo são 3, tá? No mínimo são 3 R's que eu tenho que marcar. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou arrastar esse papel daqui para cá. E esta ponta aqui, ó, eu posso colocar aqui, aqui. Eu tenho que dar uma distância para quê? Para que eu confirme que o meu intervalo RR, eles estão regular. Então, esse agora está aqui, então este vai estar aqui e subsequentemente, tá bom? Então, nós já vimos que nosso ritmo está regular. Agora, para que nós possamos analisar a nossa frequência cardíaca, nós vimos uma forma que era onde eu tinha vários quadradinhos e não acontecia isso aqui, ó. A minha onda R com a minha outra onda R, ela não calhava em cima de uma linha mais grossa. Então, sim, eu tinha que pegar o 1500, que nós já vimos da onde saiu esse 1500, e dividir pelo número de quadradinhos. Porém, quando eu tenho meu intervalo RR regular, e eles calham em cima de uma linha mais grossa, ou seja, aquela linha que forma um quadrado grande, eu posso simplificar a minha contagem da frequência cardíaca. Eu não preciso mais ficar contando quadradinhos, porque eu não caio no quadrado grande. Ou então eu vou começar a fazer o cálculo referente ao quadrado grande. Ah, Márcio, então eu vou ter que contar os quadradinhos? Não,
eu não vou contar quadradinho agora. Agora eu vou contar quadrados grandes. Porém, eu não posso mais dividir por 1.500. Eu vou diminuir essa contagem. Eu não me diminuir de quadradinho para quadrado grande. Vou pegar 300 e vou dividir pelo número de quadrados grandes. Márcio, da onde que saiu esse 300? Simples, cada quadrado grande não tem 5 quadradinhos? Então, eu vou pegar 1.500 e dividir por 5. 1.500 dividido por 5 é igual a 300. Porque eu não vou mais dividir pelo número de quadradinhos. Eu vou dividir agora pelo número de quadrados grandes. Então, eu vou pegar 300 e vou dividir pelo número de quadrado grande. Então, 300 dividido por 1, 300. 300 dividido por 2, 150. E se fosse o caso, ia continuar. Só que aqui, ó, eu só tenho 2 quadrados grandes. Então, 300 dividido por 1, 300. 300 dividido por 2, 150. Então, a minha frequência cardíaca, ela é de 150 batimentos por minuto. Ok, gente? Então, nós já vimos de onde saiu esse 300. Também não é aleatório. Eu vou pegar 1.500 e vou dividir pelos 5 quadradinhos que um quadrado grande tem. E aí vai dar 300. E aí eu vou pegar 300, não mais vou dividir pelo número de quadradinhos, e sim pelo número de quadrados grandes. Ok? Então, a minha frequência cardíaca é de 150 batimentos por minuto. Ok. Então, eu já vi minha frequência cardíaca. Eu vou ver agora o meu eixo cardíaco. Lembrando que esta etapa, para que nós possamos achar o eixo cardíaco, nós não utilizamos o plano horizontal. Somente utilizamos o plano frontal. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou tirar o meu plano horizontal. Tirei o meu plano horizontal, fiquei apenas com o meu plano frontal. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu possa agora achar, né, o meu eixo cardíaco. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer aquele sistema hexagonal. Lembrando, isto é temporário. Conforme vocês forem praticando, eu tenho certeza que vocês não mais precisarão usar isso. Isso vai ser tão automático que vocês vão fazer isso aqui, ó, de cabeça. Vocês não vão mais precisar desse sistema hexagonal, tá bom? Então, aqui eu tenho as derivações do meu sistema hexagonal, que são, por que hexagonal? Como nós já falamos, porque são formados por 6 derivações. São elas D1, D2, AVF, D3, AVR e AVL. Essas são as derivações do meu plano frontal. D1, D2 e D3, AVR, AVL e AVF. Para que nós possamos achar o eixo cardíaco, fazer a deangulação, que é a prática de achar o eixo cardíaco, nós temos que fazer a sua primeira etapa. E a primeira etapa da deangulação é achar o quadrante de base. A primeira etapa para deangular é achar o quadrante de base. E para que eu possa achar o quadrante de base, eu utilizo 2 derivações. Primeira derivação que eu vou utilizar será a derivação D1. Por que D1? Porque eu tenho que olhar para D1 e ver se D1 está positivo. Eu estou olhando a ponta da flecha, ou seja, o seu destino, e aqui o destino é sempre
positivo, ou seja, D1 positivo é para a esquerda da derivação AVF, então D1 positivo é para a esquerda da derivação AVF, que é a sua perpendicular. Da mesma forma, D1 negativo será para a direita, porque eu estou olhando a sua origem, que é sempre negativo. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Olhar para D1. Lógico, eu vou estar com isso daqui na mão? Não, eu vou estar com o elétron. E quando eu olho para o elétron, eu percebo que a derivação D1, a sua maior polaridade está para cima da linha de base, ou seja, está mais positivo, ou seja, predominantemente positivo. Então, se D1 está positivo, ela vai estar para a esquerda de AVF. Então aqui, ó, eu achei D1 positivo. Está para a esquerda, porque para a esquerda é que fica o seu destino. E destino é sempre positivo. Tá bom. A segunda derivação que eu tenho que olhar para formar o meu quadrante de base é a derivação AVF. E quando eu olho a AVF, eu percebo, eu vou olhar para a AVF para quê? Para saber se está positivo, ou seja, para baixo da linha de D1, porque para baixo da linha D1 é onde está a flecha, ou seja, o seu destino. E o destino é sempre positivo. Ou se ele está para cima de D1. E aqui eu estou vendo a origem, e a origem é sempre negativa. E quando eu olho no elétron, eu percebo que a VF está mais positiva, ou seja, a sua porção está mais acima da linha de base, ou seja, predominantemente positivo. Se é positivo, vai ser para baixo da linha de D1. Opa! Para baixo da linha de D1, a minha derivação AVF, ela é positiva. E aí, ó, olha o que aconteceu. Teve uma interseção. Essa interseção aqui, ó, de D1 positivo, que é para a esquerda de AVF, e AVF positivo, que é para baixo de D1, fez esse quadrado aqui. Aqui, gente, é o meu quadrante de base. O meu quadrante de base, ele é de 0 graus a 90 graus. Este é o meu quadrante de base. O meu quadrante de base é de 0 a 90 graus. Ah, Márcio, e aí, o que eu tenho que fazer agora? A segunda etapa que eu tenho que fazer é confirmar quais são as duas derivações que estão dentro do meu quadrante de base. Bem, as duas derivações que estão dentro do meu quadrante de base é a derivação AVR, e aqui eu tenho que lembrar que eu tenho que falar que é a sua porção negativa. Então, dentro do meu quadrante de base, de 0 a 90 graus, eu tenho a porção negativa de AVR e a derivação D2. Ah, D2 aqui é positivo. Eu preciso falar positivo? Não, porque quando eu falo D2, eu já olho automaticamente para a sua porção positiva. Então, eu tenho dentro do meu quadrante de base, de 0 a 90 graus, a derivação, a porção negativa de AVR e a derivação D2. Bem, o próximo passo é que, Márcio, eu vou ter que pegar essas derivações então, que estão dentro do quadrante e olhar no elétron. Não, eu não preciso olhar a derivação dentro do meu quadrante, que estão dentro do meu quadrante, no elétron, porque aqui eu já tenho essa informação. Dentro do meu quadrante, que é de 0 a 90, eu não estou vendo a porção negativa de AVR, ou seja, eu não estou vendo a sua origem, que é sempre negativa. Logo, quando eu for olhar para o elétron, a minha derivação AVR, ela vai estar negativa. Eu estou vendo aqui
a origem, não é isso? Eu estou vendo aqui a origem, que é sempre negativo. Então, no eletro, está me dizendo o quê? Que a VR está negativo. Da mesma forma, eu não preciso olhar D2. Por que D2 eu não está na sua porção positiva? Logo, se eu está dentro do meu quadrante de 0 a 90 e eu estou vendo a porção positiva de D2, isto quer me dizer que D2, olhando no eletro, D2 está positivo. Então, essas duas derivações que estão dentro do meu quadrante de base, eu não preciso olhar. O que eu preciso fazer é olhar para as perpendiculares das derivações que estão dentro do meu quadrante de base. Bem, a perpendicular de D2 é a derivação AVL, que faz, 4 ângulos de 90 graus. Da mesma forma, a derivação perpendicular de AVR é a derivação D3, que também forma 4 ângulos de 90 graus com AVR. Então, eu tenho que olhar essas perpendiculares. Por quê? Porque eu preciso saber. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu pegar a derivação D2, a perpendicular, que é a VL. Então, se estiver para a esquerda, para cima de D2, a VL é positivo. Agora, se eu pegar e tiver a VL estiver negativo, vai ser para baixo ou para a direita de D2. Certo? Vai estar para cá ou para cá. Da mesma forma, se eu pegar a derivação AVR, vou olhar a sua perpendicular, que é D3, ou seja, se estiver para baixo da linha de AVR, D3 vai ser, se estiver para baixo, D3 vai ser positivo, porque eu estou olhando o seu destino. Da mesma forma, se eu olhar no eletro e estiver negativo D3, vai ser para cima, tá bom? Lembrando, eu não posso passar de 0. Aqui é de 0 a 90, então 1, 2, 3, 90. Não pode ter menos 1. Por quê? Porque a VF está positiva, ou seja, para baixo de D1, ou seja, de 0 para baixo. 0, 1, 2, 30, 34, 60, 68, 70, até 90. Da mesma forma, que eu também não posso passar de 90 graus, porque D1 está positivo, ou seja, está para a esquerda de AVF. Então, não posso ter aqui 91, 92, não. Só pode chegar até 90. Ok. Então, vamos escolher uma derivação. Vamos escolher, por exemplo, a AVR. E olhando para a sua porção aqui, a derivação é a porção negativa de AVR. É ela que eu vou olhar no eletro? Não. Eu vou pegar a sua perpendicular, porque eu quero saber se está para baixo, que é D3, e eu quero saber se está para baixo de AVR ou se está para cima de AVR. Então, no eletro, não vou olhar AVR, eu vou olhar D3. Então, eu vou olhar D3 no eletro, e aí D3 no eletro, ele está o quê? Mais positivo, ou seja, predominantemente positivo. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que se D3 está positivo, ele vai estar aonde? Para baixo da linha de AVR. Então, D3 positivo, ele está para baixo da linha de AVR. Então, agora o meu eixo cardíaco, ele mudou. Ele não está mais no quadrante de 0 a 90. Agora o meu eixo cardíaco, ele está de 30, não é para baixo da linha de AVR? Então, ele está de 30
a 90 graus. Acabou? Não, a nossa variação não são de 30 em 30 graus. Ainda falta outra derivação aqui dentro. O que eu vou ter que fazer? É a derivação que está aqui dentro que eu vou ter que olhar no elétron? Não, eu vou olhar a sua perpendicular. E a perpendicular da derivação D2 é a derivação AVL. Então, logo eu vou olhar no elétron a derivação AVL. E quando eu olho para a derivação AVL, olha como está a AVL. Está praticamente uma linha isoelétrica, tá? Tanto a sua porção positiva quanto a sua porção negativa, elas são iguais. O que eu quero falar com isso? Que eu tenho aqui uma derivação que está isodifásica. Tanto a sua porção positiva quanto a sua porção negativa, elas são iguais. Então, eu não vou contar nem a sua porção positiva, né, de AVL, e nem a sua porção negativa de AVL. Não está igual? Não está do mesmo tamanho? Então, eu vou aqui, ó, anular. E quando eu faço essa anulação da minha derivação perpendicular, o meu eixo cardíaco, ele fica em cima da minha derivação. Ele fica em cima da minha derivação. Se a AVL está isoelétrico, no caso aqui, isodifásico, eu não vou contar. Por quê? Se eu tenho mais 2 com menos 2, isso é igual a zero. E quando eu tenho zero, ele vai estar, o meu eixo cardíaco vai estar propriamente dito em cima da derivação perpendicular que está a zero. Então, o meu eixo cardíaco, ele vai ser, se está em cima da minha derivação perpendicular de AVL, o meu eixo cardíaco vai ser mais ou menos 60 graus. Então, notem que quando eu tenho uma derivação que eu estou olhando no elétron, isoelétrica, ou seja, uma linha reta, que não é o caso aqui. Aqui eu tenho polaridade positiva e polaridade negativa, certo? Então, isso, se os dois são iguais, a gente chama de isodifásico. Então, se as duas fases estão do mesmo tamanho, isodifásico, eu anulo a derivação que está no elétron e aí eu conto somente a sua perpendicular, que no caso aqui foi a derivação D2. Então, a derivação D2 ela está em 60 graus. Se a derivação D2 está em 60 graus e o meu eixo cardíaco está aqui em cima, logo o meu eixo cardíaco será de mais ou menos 60 graus. Márcio, se está em cima, por que mais ou menos? Porque aqui a olho nu eu não tenho como falar se está certinho mais ou menos. Vocês estão iguais, a máquina pode falar. Eu daqui eu só acho que está igual. Então, se eu não tenho essa certeza, eu não tenho aquela precisão, eu vou falar que está aqui, ó. Está igual para mim, a olho nu está igual. Então, vai estar em cima de 60 graus. Porém, eu como não tenho a precisão, eu vou falar, está mais ou menos 60 graus. Então, o eixo cardíaco, mais ou menos 60 graus. Ok, gente? Após o eixo cardíaco, a gente entra para a etapa das sobrecargas. Lembrando, quando a gente fala de sobrecarga, nós estamos falando de crescimento. E crescimento é referente a átrios. Então, pode ter crescimento atrial direito, crescimento atrial esquerdo, ou até mesmo crescimento biatrial. E as sobrecargas a gente fala também das hipertrofias. E quando a gente fala de hipertrofias, nós estamos falando de ventrículos, que pode ser hipertrofia ventricular direita, hipertrofia ventricular esquerda, ou até mesmo hipertrofia biventricular, tá? Ah, Márcio, eu não estou vendo onda P. Aqui nesta derivação eu não estou vendo. Para ver crescimento atrial, eu tenho que olhar para a onda P. Mas aí quando eu olho em outra derivação, por exemplo, em D2, D1, AVF, D3, eu consigo visualizar esta onda P, tá?
Ah, Márcio, mas a onda P está muito junto da minha onda T. Por que isso está acontecendo? Quanto maior a minha frequência cardíaca, menor a distância entre as ondas, tá? Quanto maior é que nós vimos 150 batimentos por minuto, menor é a distância entre as ondas, tá? E por isso que está junto, tá quase em cima. Na verdade, aqui, ó, se a gente for ver direitinho, em V3, a onda P está aqui embaixo. Mas aqui, ó, tá bem no final, em D3 está bem no final da onda T, tá bom? Então, eu olho para a derivação D2 para a gente procurar para saber se tem aumento. Bem, crescimento atrial direito, nós já vimos que aumenta a sua amplitude. Aqui, nós não temos amplitude aumentada. Pelo menos não dá para ver amplitude aumentada de crescimento atrial direito. Da mesma forma que também não dá para ver se a minha duração está aumentada, porque eu não consigo ver o início da minha onda P. Então, eu não consigo ver se a duração da minha onda P também está aumentada. Logo, não tem crescimento atrial, tá? Não tem crescimento atrial. Bem, vamos procurar então para a gente ver se tem algum tipo de hipertrofia. Ok, vamos começar então por hipertrofia ventricular esquerda. Para hipertrofia ventricular esquerda, eu utilizo o índice de Holmster, tá? Que tem 6 critérios. E a gente vai falar um pouquinho, quando tiver um eletro de hipertrofia, falar cada critério detalhadamente. Aqui eu só vou citá-los, ok? Então, o primeiro critério do índice de Holmster é a amplitude. Eu vou pegar R de V5 ou V6, aqui o maior é V6, então eu vou pegar de V6, mais S de V1 ou V2, e aqui o maior parece ser o de V2, e vou somá-lo. E aí aqui tem 5, 8. Não, 5, 9. 8, né? 8 milímetros. Vou somar aqui, pegar esse maior aqui. Aqui, se a gente botar aqui para cima, tem 10, 5, 10, 11. 11 com 8, 19. Então, 19 milímetros, ou seja, a minha amplitude não está aumentada, tá? Que tem que chegar a 25 milímetros. Se tem 19, a minha amplitude não está aumentada. Outra coisa, se eu estou vendo critério para hipertrofia ventricular esquerda, é o chamado padrão strain, tá? Que é referente a uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Eu olho para, se é ventrículo esquerdo, vou olhar para as derivações precordiais esquerda. Aqui, ó, minha onda T está positiva. Eu não tenho critério para padrão strain. O terceiro critério é referente à sobrecarga atrial direito, que é o chamado índice de mols. Como nós já vimos, não há crescimento atrial, então, logo, não tenho esse critério. Esse critério está negativo. Quarto critério é referente ao eixo cardíaco, ou seja, desvio para a esquerda. Nós já vimos que o nosso quadrante de base é de 0 a 90, só aí eu já poderia falar que eu não tenho desvio para a esquerda, ou seja, além de 0 graus, ou seja, menos 1, menos 2. Não está assim meu eixo cardíaco. Meu eixo cardíaco está de 0 a 90 graus. Tá? Então, esse critério também está negativo. Quinto critério é o TAV. O TAV, que é do início do meu complexo ventricular. E aí eu estou falando de ventrículo esquerdo, então eu vou olhar para precordiais esquerda, e aqui eu vou pegar V6, poderia também pegar V5, né? Mas estou pegando V6, que é a precordial esquerda. E aí, quando eu olho para a derivação V6, o meu TAV tem que ser maior do que um quadradinho, o que não acontece aqui. Não é maior do que um quadradinho. Então, eu não tenho o TAV aumentado, tá bom? Eu não tenho o TAV aumentado. E TAV, lembrando, é tempo de ativação ventricular, tá? E como que eu meço o TAV?
início do meu complexo ventricular até o topo da minha maior onda, ok? Sexto e último critério é referente à duração do meu complexo ventricular. Vou pegar o meu complexo ventricular, lógico, tem que ser em precordiais esquerdas, eu vou pegar aqui V5, que está dando para visualizar melhor o início e o final. Opa, não chega nem a 2 quadradinhos, não chega nem quase 2 quadradinhos. 2 quadradinhos. 2 quadradinhos são 0,08 segundos, 80 milissegundos. E um complexo ventricular, a duração do meu complexo ventricular normal, ela tem que ser até 0,10 segundos ou 100 milissegundos. Nós já vimos que não chega, ou seja, esse sexto critério de duração do meu complexo ventricular, ele também é negativo. Então, podemos dizer que eu não tenho critérios para hipertrofia ventricular esquerda. E hipertrofia ventricular direita? Bem, para hipertrofia ventricular direita, eu teria que ter uma amplitude da minha onda S de V2 aumentada, sem aumento da minha onda R em V5 e V6, coisa que eu não tenho, tá? Eixo cardíaco para a direita, o meu eixo cardíaco está de 0 a 90, então está normal, não está para a direita, então negativo também. TAV aumentado nas precordiais direita, também não está. Além disso, eu não tenho nenhum desses, mas se eu tivesse pelo menos um e tivesse um bloqueio de ramo direito, eu poderia dizer que eu tinha uma hipertrofia, porém eu não tenho um bloqueio de ramo direito também. Então, critérios para hipertrofia ventricular direita, eu também não tenho. Então, referente à sobrecarga na minha interpretação no eletro, eu não tenho nem crescimento atriais, nem hipertrofias ventriculares, ok? Após ver as sobrecargas, a gente entra na fase da arritmia. E aí, eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? As arritmias, elas podem ser sinusais, atriais, juncionais e ventriculares. O que eu preciso saber para verificar se tem arritmia? Primeira coisa, nós já vimos lá no início, é saber se meu intervalo RR ele está regular ou irregular. Isso nós já vimos que está regular. A segunda coisa que eu preciso ver é se eu tenho onda P. Eu preciso saber se eu tenho onda P. E tenho, ó. P, 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 P. Sim, eu tenho onda P. Bem, porém aqui, a frequência cardíaca nesse traçado, ela está muito alta. E eu tenho que tomar cuidado para não ficar focado em apenas uma derivação. Porque como nós vimos aqui, por exemplo, ó, em V1 e em V2, eu não consigo visualizar a minha onda P direito. Eu tenho, porque eu sei que tem, porque se eu seguir aqui, ó, V3, eu já consigo visualizar um pouquinho, mas olha aqui na D2 longa. Eu consigo visualizar ela aqui, ó, a onda P está aqui. E aqui não é a mesma ativação? Então, ó, onda P, e não estou vendo. Tá isoelétrico. É a posição do elétron, do meu eletrodo. É aqui também bem pequenininho. Então, dependendo da derivação, eu posso ter uma isoeletricidade na hora da despolarização atrial. Isso pode dar a entender que eu não tenho onda P. O que eu tenho que fazer é procurar em outras derivações a minha onda P. E nós vimos que nós temos onda P, tá? Ok? Além de saber se tem onda P, eu preciso saber se a minha onda P está conduzindo ao meu complexo ventricular, chamado QRS. E sim, ó, todas as minhas ondas P estão conduzindo ao meu complexo ventricular. Então, eu posso dizer que eu não tenho arritmia.
Ah, Márcio, no outro eletro você falou que não tem arritmia, mas depois você foi ver o bloqueios atrioventriculares. Alguns graus de bloqueios atrioventriculares, eles são conhecidos como bradiarritmia. Porém, na forma que eu vejo o traçado, eu não vejo as bradiarritmias, os bloqueios atrioventriculares, na hora que eu estou vendo a arritmia. Eu vejo os bloqueios atrioventriculares quando eu vejo os bloqueios. Tá bom? Ah, Márcio, eu quero ver quando eu for ver a arritmia. Sem problema. Lembrando, esta é a sequência que eu sigo. Cada pessoa vê um eletro, interpreta o eletro da sua forma que achar melhor. Ok? Não vamos esquecer isso. O que eu não posso esquecer é de ver todas as minhas derivações do meu eletro. Tá? Então, referente à arritmia, eu não tenho nenhum tipo de arritmia, tá? Eu não tenho nenhum tipo de arritmia. Bem, e agora nós vamos seguir para a fase dos bloqueios. A fase do bloqueio, nós vamos procurar os bloqueios de ramo, direito ou esquerdo. Os bloqueios divisionais, também conhecidos, né, como M-bloqueios, e os bloqueios átrios ventriculares. E aí sim, nessa etapa é que eu vejo, enfermeiro Márcio, vejo se tem bloqueio atrioventricular, ok? Então vamos lá. Primeiro bloqueio é o bloqueio de ramo. Bem, o bloqueio de ramo, prioritariamente, ele aumenta a minha duração do meu complexo ventricular. O bloqueio de ramo, a sua principal característica é o aumento da duração do meu complexo ventricular, chamado de QRS, numa duração maior que 0,10 segundos, ou 100 milissegundos. Nós já vimos, como a gente estava procurando hipertrofia, se minha duração do meu complexo ventricular estava aumentada. E nós vimos que não, a duração do meu complexo ventricular não está aumentada. Então eu já posso afirmar que eu não tenho um bloqueio de ramo, nem direito, nem esquerdo, ok? Vamos passar para os bloqueios divisionais, também conhecido como M-bloqueios, tá? Como nós vimos hipertrofias, nós também já vimos que não tem desvio, porque os bloqueios divisionais, ou seja, os M-bloqueios, eles prioritariamente alteram o eixo cardíaco. Mais para a esquerda, além de menos 30 graus, ou mais para a direita, além de 120 graus. Só que eu já vi que o meu eixo cardíaco está dentro da normalidade, ou seja, de 0 a 90 graus. Então, eu não tenho desvio para a esquerda, nem para a direita. Logo, eu não tenho bloqueio divisional, ou M-bloqueio. Ok, gente? Tudo bem? O terceiro bloqueio são os bloqueios atrioventriculares, né? E os bloqueios atrioventriculares, eu tenho primeiro, segundo e de terceiro grau. Primeiro, segundo e de terceiro grau. Só em tudo que nós já falamos aqui, olhando para a derivação D2, eu posso dizer que eu não tenho bloqueio atrioventricular de segundo grau de nenhum tipo, porque todas as minhas ondas P, ela conduz a um complexo ventricular. Eu não tenho nenhuma onda P bloqueada. E se eu não tenho nenhuma onda P bloqueada, eu não posso falar que eu tenho bloqueio atrioventricular de segundo grau. Também posso afirmar que eu não tenho bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Por quê? No bloqueio atrioventricular de terceiro grau, conhecido como BAVT, bloqueio atrioventricular total, as minhas ondas P, elas vão numa frequência sozinha, independente do meu complexo ventricular, que também estão sozinhos. Não é isso que a gente vê aqui. O que nós vemos aqui é um enlace entre a onda P e um complexo ventricular. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Ou seja, a minha despolarização atrial
conduz à minha despolarização ventricular. Minha despolarização atrial conduz à minha despolarização ventricular. Então, se a minha onda P está conduzindo ao meu complexo ventricular, eu não tenho um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou seja, eu não tenho um BAVT. Ah, Márcio, ficou faltando o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. E isso eu deixei por último, porque a onda P conduz ao complexo ventricular. Onda P conduz ao complexo ventricular. Porém, no meu bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o que vai acontecer é que eu tenho o meu intervalo PR maior do que um quadrado grande, ou seja, 0,20 segundos ou 200 milissegundos. E como nós podemos notar aqui, o meu intervalo PR, que vai do início da minha onda P até o início do meu complexo ventricular, ele não chega nem a um quadrado grande. Se ele não chega nem a um quadrado grande, 0,20 segundos ou 200 milissegundos, eu não tenho aumento do meu intervalo PR. Então, eu não tenho um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então, essa etapa de bloqueio, ela também é negativa. Eu não tenho nenhum tipo de bloqueio. Nem bloqueio de ramo, direito ou esquerdo, nem bloqueios divisionais, chamados também de M-bloqueios, e nem bloqueios atrioventriculares, sejam eles de primeiro, segundo ou de terceiro grau. A última etapa agora que nós vamos seguir, a etapa referente ao infarto agudo do miocárdio. E nós temos que lembrar que o infarto é dividido em 3 etapas, que são isquemia, lesão e a necrose. Para relembrar, a isquemia, nós vamos olhar para a onda T. Alteração na onda T me fala sobre isquemia. A lesão, eu vou olhar para o segmento ST. E a necrose, eu vou olhar para o complexo ventricular, procurando as chamadas ondas Qs de necrose, que são as Qs patológicas, tá? Então, vamos lá. A primeira etapa é a isquemia. Eu tenho que ver a alteração da minha onda T. Lembrando que a minha onda T, ela tem que ser positiva ou negativa, isso não importa para mim. O que importa é que ela tem que ser assimétrica. Então, quando eu for visualizar procurando uma onda T isquêmica, ela também pode ser positiva ou negativa, também não vai me importar, tá? O que eu preciso saber é se ela é simétrica ou assimétrica. Então, o que eu vou fazer é conferir se a minha onda T ela está simétrica ou assimétrica. Olhando aqui, ó, rampa ascendente lenta, descendente rápida. Ascendente lenta, descendente rápida. Então, a minha onda T, ela é uma onda T assimétrica, ok? Então, eu não tenho onda T isquêmica, tá? Seria uma onda T positiva ou negativa, porém simétrica. Eu não tenho isso. Vamos olhar, então, agora para a lesão. E quando eu olho para a lesão, eu vou olhar para o segmento ST. E aí, olha que interessante aqui. Olhando aqui para o segmento ST, aqui no plano horizontal, olha o que está acontecendo. Lembrando, a minha linha de base é um intervalo TP, então a minha linha de base está aqui, ó. Vou botar uma linha aqui, ó. Não é isso? Olha onde está o meu ponto J. Meu ponto J, ele está abaixo da minha linha de base. Olha aqui de novo. Olha onde está o meu ponto J. Abaixo da linha de base. O meu ponto J
está abaixo da linha. Olha nessa derivação aqui agora. Vou até mudar a cor aqui para ficar bem frisado. Olha na derivação V4. Olha agora o meu ponto J. Vou até aumentar o ponto. Olha onde está o meu ponto J. Muito abaixo da minha linha de base. Bem, isso poderia ser uma lesão, não é isso? Eu tenho que saber se está para cima ou para baixo. Aqui no caso está para baixo da minha linha de base. Logo, se está para baixo da minha linha de base, eu tenho um infradesnível do segmento ST. Olha aqui, ó, infradesnível do segmento ST. Ah, olha aqui, outra coisa interessante. Derivação V2, derivação V3, derivação V4. Lembra que eu falei que tem que ser no mínimo em 2 derivações contíguas? Opa, está seguindo. Só que aí existe um porém nesse caso. Esse paciente está infartando, eu tenho que levar em consideração um detalhe. Que detalhe seria esse? Nós vimos que a nossa frequência cardíaca está em 150 batimentos por minuto, ou seja, a frequência cardíaca ela está muito alta. E aí, a frequência cardíaca ela pode alterar o meu segmento ST. E além disso, de só a frequência cardíaca por si só, ela já alterar o meu segmento ST, eu tenho que saber algumas coisas sobre o meu paciente. Por exemplo, a idade do meu paciente. Porque quando o paciente vai fazer um teste de esforço, o que a gente quer que ele aconteça com ele? Ele aumente a sua frequência cardíaca, ele aumente a sua descarga adrenérgica. Por quê? Liberando descarga adrenérgica vai aumentar a frequência cardíaca. E aí o importante, o interessante, se por um acaso ele já tiver algum tipo de oclusão coronariana, se chegar em uma determinada frequência cardíaca, que são chamadas de frequência cardíaca máxima, ou até mesmo na frequência cardíaca submáxima, eu vou ter alteração referente a essa oclusão no eletrocardiograma. Por quê? O meu vaso está lá, eu tenho uma pouquíssima oclusão. Com a frequência cardíaca aumentada, o que? Liberação de adrenalina, o que acontece com o meu vaso? Uma vasoconstrição. E aí, com essa vasoconstrição, o que vai acontecer com o meu lume da minha artéria? Diminuir mais ainda. Então, isso pode dar uma alteração eletrocardiográfica. E é o que a gente está vendo aqui, ó, esta alteração aqui. Aqui nós temos um infradesnível do segmento ST. Mas essa alteração poderia ser supra? Sim. E no caso, se o paciente está fazendo um teste de esforço e tem supradesnível, ele tem que parar automaticamente o teste, porque ele está começando a infartar. Aqui, ó, o que nós podemos concluir é que tem um infradesnível do segmento ST. E aqui, referente ao infradesnível, correlacionando esse caso, eu vou ver a frequência, e para saber a frequência cardíaca máxima desse paciente, eu vou pegar uma constante, e essa constante é 220, e vou diminuir pela idade do paciente. Por exemplo, se eu pegar um paciente de 70 anos, eu vou pegar 220 menos 70, a frequência cardíaca é de 150 batimentos por minuto. Opa, já chegou a nossa frequência cardíaca. Então, só na frequência cardíaca máxima. Então, este paciente, se tivesse algum grau, e é o que a gente está vendo aqui, algum grau de alteração eletrocardiográfica, um grau de oclusão, ia levar a alteração. E aí, para saber, né, essa alteração, eu vou olhar para o meu segmento ST, meu ponto J, tá bom? E aí, nós vemos que tem infra, e com a frequência muito alta, pode ser devido à frequência cardíaca pura, simplesmente, ou este paciente está infartando? Não, mas ele tem algum grau de oclusão numa determinada artéria, que quando a frequência cardíaca, e aí no caso aqui, chegou na frequência cardíaca máxima, que foi 150 batimentos por minuto,
ele irá demonstrar a alteração no eletro. E foi isso que aconteceu aqui. Eu posso falar que esse paciente está infartando, está tendo uma lesão? Não. Eu não posso falar isso. Eu sei que ele tem uma alteração contínua. Eu tenho que acabar de investigar. Tá? Ok. Então, essa lesão aqui, ó, essa alteração do meu segmento, nós vimos que é devido a essa frequência cardíaca muito alta e que sim, o paciente pode ter algum tipo de oclusão e com a vasoconstrição levou a essa alteração eletrocardiográfica. Ok? E aí a gente passa para a terceira etapa. A terceira etapa é a necrose. E quando eu falo de necrose, eu estou falando da minha onda Q. A minha onda Q, ela tem que estar aumentada. Como assim? Maior que 0,04 segundos, ou seja, um quadradinho. O que não acontece quando eu olho para a minha onda Q, ela não está alargada a esse ponto. Então, na etapa de necrose, também está negativo. Alteração referente ao infarto, eu não tenho esta alteração. Tá bom, gente? Bem, acabamos de visualizar todo o eletro, cada etapa. O que eu preciso fazer agora é escrever o laudo eletrocardiográfico. Lembrando, quem dá laudo eletrocardiográfico é o médico. Médico dá laudo. Ah, Márcio, eu sou enfermeiro, sou fisioterapeuta. O que eu vou fazer? Eu não escrevo nada? Não. Você vai escrever. Você vai escrever a impressão eletrocardiográfica. Então, médico, laudo eletrocardiográfico. Enfermeiro, fisioterapeuta, impressão eletrocardiográfica. Vai dizer praticamente a mesma coisa. Só que um dá laudo e o outro dá a impressão eletrocardiográfica. Ou seja, o que tem naquele eletro. Ok, gente? Combinado? Este eletro aqui, nós vimos que a frequência cardíaca está aumentada. Se eu tenho um eletro com uma frequência cardíaca aumentada acima de 100 batimentos por minuto, todas as minhas ondas P que eu tenho conduzem ao meu complexo ventricular. Eu não tenho mais nenhuma alteração. O laudo eletrocardiográfico que o médico vai dar, ou a impressão eletrocardiográfica que o enfermeiro e fisioterapeuta vão dar, seria de taquicardia sinusal. Bem, chegamos a mais um final dessa interpretação eletrocardiográfica. Se inscrevam no canal, dê uma curtida no vídeo aqui embaixo e se gostaram, favorite o vídeo. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.